Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é extremamente sério. Um risco que, infelizmente, ainda lidera as estatísticas de acidentes fatais, principalmente na construção civil: o trabalho em altura. E para começar, olha só esse número, 200. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, 200 trabalhadores da construção civil perdem a vida todos os anos, aqui no Brasil. Tudo por causa de quedas. É um número que, francamente, assusta e deixa muito claro o tamanho do problema. Tá, mas aí vem a pergunta: será que a solução é simplesmente encher todo mundo de equipamento de segurança? Olha, eles são fundamentais, claro, mas a resposta é não. O que a gente precisa mesmo é de uma virada de chave, uma mudança de mentalidade para encarar esse problema de verdade. Então, como é que a gente muda esse cenário? É o que vamos ver agora. A gente vai explorar uma abordagem diferente para a segurança, uma que foca na prevenção antes de tudo. Vamos passar por esses pontos aqui. Ok, vamos começar com o risco silencioso na altura. Porque antes de falar de solução, a gente precisa entender o impacto real das quedas e o que de fato leva a esses acidentes. E olha que interessante, um acidente raramente tem uma causa só. É quase sempre uma combinação de fatores, sabe? A falta de uma proteção coletiva, um treinamento que não foi bem feito, aquela famosa gambiarra para acessar um lugar, tudo isso junto. A boa notícia é que quase tudo isso pode ser previsto e, o mais importante, controlado. E é aí que entra a grande sacada da NR35, que traz uma forma totalmente nova de enxergar a segurança. É a tal da hierarquia que salva vidas. Sabe aquela frase? A gente sempre fez assim. Pois é, a gente se acostuma tanto com o jeito de fazer as coisas que simplesmente para de procurar soluções melhores, mais criativas. A NR35 vem justamente para quebrar essa inércia, para nos forçar a pensar diferente. E essa imagem resume tudo de um jeito brilhante. A ideia da hierarquia de controle é tão simples que chega a ser genial. Antes de quebrar a cabeça pensando em como subir com segurança, a primeira pergunta tem que ser: tem como não subir? Tem como fazer esse trabalho aqui no chão? E aqui está o coração da norma. A hierarquia de controle de risco tem 3 passos. E a ordem importa, e muito. Prioridade número 1 sempre é eliminar o risco. Se não dá mesmo para eliminar, aí a gente vai para o passo 2, proteção coletiva. E só, mas só em último caso, quando nada disso é viável, é que a gente pensa na proteção individual. Isso não é uma sugestão, é uma diretriz. Agora que a gente já entendeu a ordem de prioridades, vamos focar nos 2 últimos níveis e entender a diferença crucial entre eles: a proteção coletiva, o famoso EPC, e a proteção individual, o EPI. A diferença é gritante. Pensa assim: o EPC, como um guarda-corpo, é uma barreira física. Ele está ali protegendo todo mundo o tempo todo de forma passiva. Ninguém precisa lembrar de usar o guarda-corpo. Já o EPI, como o cinto de segurança, é diferente. A eficácia dele depende 100% da ação da pessoa, de colocar, ajustar e usar do jeito certo. A falha humana aqui é um fator de risco enorme. E como se decide entre um e outro? Bom, isso depende muito da análise de risco. Qual a frequência daquela tarefa? Exige um treinamento muito específico? Por exemplo, para uma atividade que acontece todo santo dia, talvez investir num sistema de proteção coletiva, como uma plataforma permanente, seja muito mais seguro e até mais eficiente no fim das contas. Ok, vamos em frente para os sistemas de proteção na prática. Quando não tem jeito e a proteção individual é a única saída, é fundamental entender que não se trata só de vestir um cinto. É um sistema com várias partes que precisam funcionar em perfeita harmonia. O sistema mais conhecido é o de retenção de queda. E aqui tem um ponto-chave. O nome já diz tudo. Ele não evita a queda, ele retém. Ou seja, ele foi feito para parar uma queda que já começou de uma forma segura e que minimize os danos ao corpo. E esse sistema tem 3 componentes que são essenciais e inseparáveis. Primeiro, o cinturão de segurança, que veste a pessoa e distribui a força do impacto. Segundo, o elemento de conexão, que faz a ponte entre o cinto e a ancoragem. E terceiro, o talabarte ou trava-quedas, que é o cara que de fato limita a queda e absorve energia. Um sistema é tão forte quanto o seu elo mais fraco. E se um desses falhar, tudo falha. Ah, e também é super importante não confundir o sistema de retenção com outros dois. O sistema de restrição, como o próprio nome diz, restringe. Ele tem um talabarte curtinho que fisicamente impede a pessoa de chegar perto da beirada, nem tem como cair.
Já o de posicionamento serve para outra coisa. Ele sustenta a pessoa suspensa para que ela fique com as mãos livres para trabalhar, tipo num poste ou na limpeza de uma fachada. Mas, vamos lá, nenhum equipamento, por melhor que seja, funciona sozinho. E é por isso que o próximo passo é crucial. O planejamento previne o risco. Tudo começa antes mesmo de a tarefa começar. A análise preliminar de risco, a famosa APR, não é só papelada, gente. Ela é um processo obrigatório e é o que conecta os pontos. É nela que a gente identifica os perigos, avalia os riscos e define, passo a passo, como a tarefa vai ser executada com segurança. A APR é a fundação de tudo. A gente pode ter um melhor plano do mundo, os equipamentos mais modernos, mas no final do dia, tem uma peça nesse quebra-cabeça que é a mais importante de todas: o fator humano. E é por isso que a NR35 bate tanto na tecla do treinamento. Não é só saber colocar o cinto, é entender as normas, é saber fazer uma análise de risco, é conhecer os procedimentos, inspecionar o próprio equipamento e, algo que muita gente esquece, saber o que fazer numa emergência. A capacitação tem que ser completa. E no fim das contas, a mensagem é essa. Claro que um profissional bem treinado vai saber gerenciar os riscos. Mas a verdadeira segurança, a segurança inteligente, está em criar um ambiente onde, na maior parte do tempo, o risco nem sequer existe. É ser proativo e não só reativo. Então, fica aqui a reflexão. Na próxima vez que surgir uma tarefa em altura, qual vai ser a primeira pergunta a ser feita? Qual equipamento a gente vai usar? Ou, será que tem um jeito de fazer isso sem ninguém precisar subir? Essa simples mudança na pergunta inicial é a grande revolução que a NR35 propõe, e é exatamente isso que salva vidas.